Programa Prime Leads. Oferecimento Vicere Soluções em TI. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos agendado aqui no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Hoje eu tenho a satisfação de receber o Dario Sassi Tober. O Dario é presidente da Wernher von Braun, que gentilmente se deslocou de Campinas e hoje está aqui conosco, compartilhando um pouco a tua experiência, tanto na área acadêmica como também na instituição que hoje ele preside lá na cidade de Campinas. Dario, obrigado por ter aceito o convite, obrigado pela agenda, pelo tempo e por estar aqui compartilhando com os nossos telespectadores a tua experiência. Obrigado pelo convite. Hoje você é presidente da Von Braun, uma instituição privada, genuinamente brasileira, envolvida absolutamente com tecnologia. Como é que nasceu essa instituição e como é que hoje ela desenvolve produtos e projetos auxiliando tanto empresas como governos no mercado? Dario. Ela iniciou com um trabalho que a gente desenvolvia na universidade. Eu não fui professor na universidade, mas fiz uma carreira até pós-doutorado na área de física e sempre senti a necessidade, apesar de gostar muito da área de fundamentos da física, em fazer aplicações daquilo. E a figura que sempre me acompanhou desde muito pequeno era do Wernher von Braun, que o objetivo dele era realmente tocar o infinito, que é o espaço, e para isso ele movimentou toda a sociedade. Ele envolveu governos, ele envolveu toda a indústria, as universidades para conseguir montar projetos de exploração com viés de inovação. E é baseado, humildemente, que eu tento seguir esses passos para construir o mesmo tipo de implementação aqui onde a gente está e também em outros lugares onde a gente já está fora do Brasil. Agora, você é um estudioso, né? Como é que nasceu essa inclinação para a universidade, para os estudos? Eu particularmente admiro muito pessoas que têm esse viés de investir constantemente no desenvolvimento, no aprimoramento. Como é que despertou isso na tua vida, Dario? Dentro desses projetos que a gente participou, eu trabalhei uma época dentro daqueles projetos que tinham relação com o CERN na Europa, depois no Fermilab nos Estados Unidos. Eu via muita interação com a indústria para buscar explorar a natureza. E eu achei muito interessante essa simbiose entre as duas coisas que tinham fundamento nesse conceito que o Dr. von Braun, né, havia construído o programa Apollo nos Estados Unidos. Então aqui no Brasil existe uma grande oportunidade e esse casamento desse conceito com a oportunidade do Brasil me pareceu uma ótima chance de desenvolver não só aquilo que é pesquisa básica, mas também aplicar em conceitos muito práticos aqui no Brasil. Agora, a instituição está operando desde 97. Como é que foram os primeiros passos? Como é que você superou os primeiros desafios? Imagino que naquele momento tinha muita novidade que você carregava como propósito para você. Como é que você avalia hoje, olhando para trás, Dario, toda essa trajetória e hoje vocês chegaram onde vocês estão hoje? Nós tivemos assim um apoio de pessoas que acreditaram, né? No começo, quem acreditou primeiro foram os salesianos. Eu fui ex-aluno dos salesianos e falei, olha, eu acho que aqui seria um lugar bacana dentro da universidade que está criando. Eles gostaram da ideia, apoiaram. E depois de lá, ficamos ali 1 ano ou 2, a gente começou a desenvolver outras aplicações, outras propostas, né, junto das indústrias. Então eu visitei 11 empresas, fiz uma proposta de que aquele núcleo poderia ser então a formação de um centro, que tem o nome von Braun, com esse objetivo de fazer inovação com exploração científica. E eles apoiaram com projetos que a gente pudesse devolver de maneira prática. Começou com coisas simples, como simulações numéricas, que é coisa de físico, depois mudando para software, e devagarzinho a gente foi migrando para hardware, aí passamos a desenvolver microeletrônica e chegamos até fazer desenvolvimentos em nanotecnologia. Hoje vocês trabalham tanto com empresas como com o governo. O que nasceu primeiro? Vieram primeiro as empresas, depois o governo? Como é que foi essa? Primeiro, muito de empresa, né? O governo muito mais recente. E na medida que a gente foi desenvolvendo projetos internos, a gente começou a colocar muito foco. Desde 2008, eu dei muito foco em desenvolver algo que pudesse fazer do von Braun uma instituição mais independente desses programas de incentivo de governo. Hoje a gente usa muito pouco. E nesse viés,
a gente deu muito foco em desenvolver certos tipos de tecnologia que passaram a interessar as instituições de governo. Então eles nos buscaram principalmente na área do Brasil, que é crítica, transporte e logística, e com essas referências surgiram alguns projetos que interessaram a eles, principalmente porque foi gozado, a gente se conheceu nos Estados Unidos. Fui convidado para fazer uma apresentação sobre novas tecnologias em transportes. O pessoal do governo não conhecia o que tinha no Brasil, foi conhecer a gente lá. E lá eles compararam com outras, lançaram desafios para serem atendidos. A gente foi aqui na Anhanguera que a gente foi desafiado pelo governo, e aí a gente conseguiu mostrar algo que eles acharam que era mais adequado para começar no Brasil. Agora, a gente falar e pensar em tecnologia hoje já não é tão difícil como imagino que seria o que foi em 97, né? Como é que você lidou com toda essa tua capacidade saindo da universidade, com essa experiência internacional, bateram na porta das empresas, que até então, naquele momento, a tecnologia talvez não seja aquilo que é hoje. Como é que você conseguiu lidar com aquilo que você sonhava ou que você acreditava, diante de uma realidade talvez um pouco diferente daquilo que você tinha como propósito, Dario? Essa é uma pergunta interessante, porque a gente notou que dentro das empresas, aqui no Brasil, sempre teve um viés muito grande em vendas, né? Operação e venda. E é difícil você falar de inovação aqui no Brasil. Para isso, nós tivemos que fazer algo que é uma tradução muito prática para aquilo que é o dia a dia das empresas. Então, até uma das primeiras pessoas que eu contratei no centro foi o César Lattes. Ele foi a última, acho que acredito que tenha sido a última posição que ele ocupou. E ele só falava de física. E eu tinha que fazer meio que a tradução. E eu acredito que o maior desafio no Brasil é sempre fazer essa tradução. Você tem que fazer que os elementos mais complexos eles tenham aplicação imediata. E para isso você precisa entender muito de sistemas. Então, na hora que você quer trazer uma inovação, até em semicondutor aqui para mim foi essa a experiência. A gente desenvolveu um semicondutor que foi considerado pelas organizações internacionais como de ponta, mas se eu levasse ele diretamente ao mercado, ele jamais teria aplicação. Eu tive que desenvolver um conjunto de sistemas para colocar ele em operação e as pessoas entenderem aquilo dentro de um contexto muito prático. Agora, quando você fala em formação acadêmica e meio corporativo, logo você se remete à administração, contabilidade, finanças, engenharia. Quando você fala em física, parece que é algo um pouco distante do dia a dia das empresas, né? Como é que você está vendo isso, esse espaço que você brilhantemente tem conquistado dentro das empresas para levar a física como uma ferramenta ou como um diferencial nos negócios hoje nessas empresas, Dario? Eu gosto de responder essa pergunta, porque eu gosto muito de física. E uma vez eu li um artigo, faz uns 20 anos, do Luiz Nassif, que eu achei muito interessante, que ele fala que os físicos vão entrando em todas as áreas, né? E, na verdade, a gente é treinado para estudar. Então, a diferença do físico, que eu acredito, para os outros, é que ele encara todo o desafio como apenas uma matéria a mais. Então, a gente passa a estudar qualquer assunto, ele é interessante, na medida que você vai destilando, e depois você vê que você pode fatiar em pedaços que são legos simples e fica divertido de montar sistemas. Por isso que eu acredito que a visão sistêmica minha vem da formação de físico. E hoje, como é que esses físicos hoje estão no mercado? Eles hoje estão mais no centro acadêmico, hoje eles estão ganhando espaço no meio corporativo. Como é que você pode hoje avaliar hoje essa carreira dos físicos no Brasil, Dario? Eu tinha acompanhado, enquanto estava dentro da universidade, sempre o esforço de fazer uma profissionalização desse tipo de profissão. O que eu cheguei à conclusão que eu sou contra. Eu nem acompanho mais, mas eu sei que com esse viés, realmente o físico ele tem uma colocação em áreas de economia, área de indústria ou qualquer outra que a gente acredite que seja aquilo mais prático. É a minha visão. E eu acredito que essa ponte que ele faz com o conhecimento também cria aquilo que é um network muito importante. Na verdade, quando a gente encontra outro físico, parece que encontra um irmão. Então, dentro das empresas, quando você identifica que alguém que rapidamente cria um vínculo, uma comunicação mais intensa, vamos dizer assim. Então, eu acredito que o papel da universidade, eu vi isso lá no Unicamp, enquanto eu estava presente, que era algo que o professor Ripper, que fundador, né, um dos fundadores da ASGA, fazia, ele chamava muita gente de mercado, abrindo a cabeça dessa comunicação. Então, eu acredito que o Brasil
possa dar uma grande contribuição com os físicos na medida em que se aproximar mais da indústria. Isso cria essa oportunidade para os físicos. Você acha que essa questão de seguir a carreira da física é algo que já é uma inclinação do profissional, do estudante, ou você acha que qualquer um pode, desde que decida, trilhar por esse caminho, Dario? A gente vê muito programa na televisão. Eu não sou uma pessoa que assiste televisão, mas eu sei que as pessoas comentam de programas de Discovery Channel e outras coisas, que eu acho que, na verdade, ao invés de incentivar a mim, eles desincentivam o interesse pela matéria. Porque é feito de maneira muito superficial, às vezes de maneira muito correlacionada com assuntos que não tem muito fundamento. Eu acho que o amor pela física e pelo aquilo que é a consequência, a integração em sistemas, ela vem de um conhecimento mais fundamental, mais básico. Hoje as empresas dão muito foco em aquilo que você aprendeu de última geração, qual é a última linguagem, a última técnica. Eu acredito que numa entrevista, para chamar uma pessoa, você deve olhar sempre os fundamentos. Então os físicos e a universidade deviam sempre olhar para os fundamentos, porque aquilo permanece, sempre vai ser útil. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Dario Sasser-Tober, o Dario que é presidente da Von Braun. Nós voltamos no instante. Caixas e mais caixas de papel. Esse ainda é o arquivo morto de muitas empresas. E na sua? Onde fica armazenada toda a documentação contábil? Aqui no Controle temos um grande cliente que antes de nos conhecer acumulou papéis durante anos. E mais, ainda fazia o envio deles para a contabilidade através de transporte físicos de caixas lotadas de papel. O grande volume de documentos contribuía para que erros acontecessem nas informações geradas. O resultado disso eram multas, juros e pagamentos de impostos a maior. Hoje, com todo o investimento feito em tecnologia pelo Controle, os documentos são enviados digitalmente e ficam armazenados na nossa nuvem. Assim, eles são protegidos e não ocupam espaço, e podem ser acessados pela internet. Além disso, nós também refizemos a contabilidade anterior e foi um sucesso. Para se ter uma ideia, recuperamos mais de R$300 mil de impostos pagos de maneira indevida, e também foram compensados cerca de R$200 mil em IPI. Viu só? É importante contar com todos os recursos que a tecnologia oferece e procurar uma equipe contábil que se preocupe de verdade com a sua empresa. Assim, os dados contábeis são bem mais exatos e confiáveis e o resultado é o seu crescimento. Até o próximo Momento Controle. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Dario Sasser-Tober. Dario é presidente da Von Braun. Dario, se o nosso telespectador puder conhecer na prática os principais projetos que vocês desenvolveram e como é que hoje eles estão sendo aplicados até no nosso dia a dia, sem a gente até então saber que foi uma iniciativa do Von Braun. Por favor, puder compartilhar com o nosso telespectador. Um dos projetos mais famosos aí que a gente desenvolveu é esse que as pessoas enxergam, a etiquetinha do Sem Parar, né? A gente começou apostando muito nesse tipo de tecnologia, desenvolver o semicondutor, que no Brasil é uma área nascente, né, e que a gente tem muito apreço, que a gente quer incentivar bastante. A gente apostou que o Brasil teria um caminho novo se apostasse nesse tipo de tecnologia. A gente desenvolveu, apresentou em comitês internacionais, por isso a gente acabou sendo referência para criar padrões internacionais relacionados a esse tipo de tecnologia. E chamou isso a atenção muito do governo. Falou, poxa, mas isso aqui poderia substituir aquelas caixinhas e tal. Então, em 2011, a gente fez as primeiras demonstrações, novamente integrando sistemas. Não adiantava nada eu vim com um chip na mão, eu teria que ter todo o sistema em pista funcionando. Quando nós conhecemos o governo nos Estados Unidos, foi em Dallas, o governo aqui do estado de São Paulo lançou um desafio
de, em 2 meses, fazer uma apresentação real, funcionando em pista. 6 semanas depois a gente mostrou, enquanto os outros estavam tentando se preparar. E hoje o resultado disso é que a gente desenvolveu essa tecnologia, aquela etiqueta que aparece lá. Em relação a aplicações no mundo, também foi a primeira que entrou em operação. E hoje tem um volume considerável, é referência mundial. E os sistemas todos que acompanham isso também tiveram que ser desenvolvidos. Aí tivemos vários contratos com o governo para ajudar a montar um ecossistema em que não só um, mas vários pudessem participar. E hoje a gente vê várias empresas, né, como prestadores de serviços, fornecedor de tecnologia, e o sistema está crescendo exponencialmente ainda. Esse é um dos exemplos mais práticos aí. Agora, qual a diferença que há entre até então a caixinha e hoje a etiqueta, Dario? Tudo aquilo que você enxerga dos circuitos, que tinha bateria, processador, memória e outros componentes, a gente condensou num único chip, que não usa bateria e que faz todo o processamento com criptografia. E era, na época, um desafio muito grande, porque criptografia daquele nível, em chip, sem bateria, passar mais de 100 por hora, pode passar até 260 km por hora, para ser processado e lido, mantendo em movimento, com chuva, granizo, sol, o que for, era um desafio que era muito fora daquilo que era o padrão do mercado. Então, quando a gente fez o primeiro, até o presidente Sem Parar, que foi de 15 empresas que a gente estava negociando, foi aquele que falou, olha, eu quero, né? De fato, ele tinha recebido de fornecedores de consultoria internacionais dizendo que aquilo era impossível de ser feito. Mas assim eles mesmos acreditaram, porque tinham visto um laboratório desde 2011, demonstrações em pista, e acabou realmente se transformando num padrão hoje, e várias empresas seguem. Agora, eu vejo uma visão pioneira nesse processo, né? Porque você conseguiu enxergar aquilo que talvez até então o mundo não tinha enxergado, né? Como é que nasceu isso? Na verdade, eu tenho que confessar que foi porque algumas pessoas do exterior falaram que era impossível de fazer. E como o Von Braun a gente sempre tentou manter muita independência, eu enxerguei, fui visitar vários laboratórios no mundo e estava tentando incentivar, na verdade, que esses que tinham desenvolvido vir para o Brasil mostrar que era possível de algum jeito. Mas era tudo de bancada, funcionava muito mal, muito lento. E eu juntei a minha equipe, fiz uma análise e acreditei que aquilo poderia ser uma aposta boa. E de fato, com isso, a gente conseguiu ir mostrando não só o próprio chip, mas todo o sistema em volta. E com isso ganhamos várias oportunidades, mas também várias brigas, internacionalmente inclusive. Desde a visão até a concretização do projeto, quanto tempo foi de estudo, de trabalho, de testes? Ele começou em 2008, a gente conseguiu começar já a demonstrar em 2011. Em 2012 estava completamente operacional, com mais de 50 mil veículos na rodovia Santos Dumont, onde o governo do estado fez um projeto chamado Ponto a Ponto, onde que a pessoa paga pelo uso, até hoje é assim, né, da rodovia, quem é de Sorocaba e tal. Em Indaiatuba pode usar o sistema assim, e é um sistema que ainda tem a tendência de crescer muito. Só no Brasil não acho que cresceu mais, porque existe uma legislação que olha para o lado da imagem, para confirmar que o veículo passou ou não, e não só pela informação do chip ainda, entre outras razões. Mas é um sistema que mundialmente tem um crescimento ainda projetado muito grande. E a tua visão, quando você desenvolveu a etiqueta, era para o Brasil ou era para o mundo, Dario? Quando você fala de microeletrônica, você tem que pensar pelo mundo. Hoje a gente tem vários projetos já estruturados fora do Brasil, não só com essa tecnologia, com outros que a gente foi desenvolvendo. E semicondutores tem que pensar na casa de bilhão. O que foi muito difícil foi estruturar na Ásia uma operação industrial, quando você fala que o Brasil é de milhão. Não faz nenhum sentido para eles. Está longe. Mas conseguimos entrar, modificar as fábricas, melhorar a qualidade da produção, participar do board da empresa para fazer melhor investimento em tecnologia de teste. E eles foram mais ou menos que combinando com a gente o melhor jeito de operar, não só para o nosso produto, mas para os produtos que eles fazem para outras empresas também. Saindo um pouco da etiqueta do Sem Parar, indo para dentro de uma empresa, para uma indústria, o que vocês desenvolveram até agora e o que tem surtido de ganho, de diferencial de negócios hoje no mercado, Dario? Começou uma onda, né, que as pessoas chamam de indústria 4.0, e a gente tem fornecido máquinas, robóticas e softwares. Aqui no Brasil, a gente desenvolveu para algumas empresas de eletrônica, que faz manufatura ou tem produto, soluções que são substitutas daqueles sistemas tipo SAP, que elas queriam dominar e depois levar para toda a corporação.
E também esses elementos de máquina que permitem uma automação muito grande no processo e redução de custo, né? Como é que nasce um projeto novo na Von Braun? De novo, a visão do Dario, hoje já demanda, já pelo reconhecimento que a empresa tem no mercado, como é que hoje um novo projeto nasce hoje lá com os seus físicos, Dario? Em geral, a gente nota que o esforço que a gente faz de buscar as empresas não gera muita novidade. As empresas sabem o que a gente faz e elas buscam a gente quando elas querem criar um novo produto, um novo departamento ou até uma nova empresa. Então eles olham aquilo que a gente já começou a colocar no logo, que é nós provemos soluções completas. Além do desenvolvimento próprio da tecnologia, dos sistemas, a gente coloca tudo aquilo em operação industrialmente na Ásia ou no Brasil, principalmente na Ásia e no Brasil, já a gente tinha uma esteira ali, e também todos os sistemas em nuvem, operação, serviços, a gente acompanha até que o produto seja lançado, então passa isso para uma empresa. E quando a gente é buscada por um serviço é quando a empresa realmente quer dar aquele salto, não algo muito diferencial, mas um novo produto, um novo negócio. Hoje o mercado da Von Braun é mais grandes empresas, multinacionais, empresas médias, se você puder situar qual é o nicho específico ou principal que vocês trabalham hoje, qual é, Dario? A gente tem várias multinacionais que operam no Brasil e outras que fora e têm o desejo de entrar ou que já têm operações. Na China a gente tem colaboração com algumas empresas que olham para o mercado de internet das coisas. Aqui no Brasil, muito foco ainda na indústria para melhorar os processos e novos meios de fazer essa gestão. E do ponto de vista, principalmente com a América do Norte e América do Sul, essas empresas que têm o desejo de fazer novos negócios, novos produtos, então buscam a Von Braun para montar a operação inicial. A gente sabe que essa questão de tecnologia não tem mais volta no mundo, né? A gente está hoje caminhando cada vez mais para desenvolvimento, para criação, e a tecnologia cada vez mais apoiando o ser humano, apoiando as empresas. Como é que você avalia hoje esse crescimento exponencial que a tecnologia tem ganhado hoje? Não só nas indústrias, mas dentro da nossa própria casa, do nosso carro, smartphone. Como é que você avalia hoje esse crescimento da tecnologia? Até onde isso, na sua opinião, pode eventualmente comprometer postos de trabalho hoje no mercado corporativo? Existe um lado muito positivo e tem outro realmente que é negativo, na minha opinião. O lado positivo é que você está massificando em certos padrões o desenvolvimento tecnológico, então hoje é muito fácil todo mundo ter acesso a uma plataforma PC ou vários tipos de plataforma de microprocessadores, serviços na nuvem, então todo mundo pode empreender. Isso é um lado muito interessante. O custo reduziu muito, e esse foi o drive maior, né? Você vê o número de empresas de semicondutores que existiam há 25 anos, drasticamente se aglutinaram em poucas, hoje no mundo que provê um serviço desse nível de qualidade, porque tudo foi padronizado para massificação. Porém, você vê que certas tecnologias que existiam há 30 anos, 25, elas começaram a perder vez no mercado e elas começaram então a puxar uma certa redução, uma limitação de opções. E também essa comunicação que está sobrecarregando todo mundo, na minha opinião, se Mozart tivesse nascido hoje, ele jamais teria criado aquelas músicas. Ele estaria no WhatsApp, lá, mas o que o tempo todo, e não faria aquela inovação que ele fez. A gente estava falando um pouquinho antes do programa, sou pouco da minha trajetória profissional, até 2010 eu atuava na área de logística. E a gente percebe ainda que o segmento logístico está muito aquém ainda quando se fala em tecnologia, né? O que a Von Braun tem ou está desenvolvendo ou pensa em desenvolver para apoiar esse nicho específico no mercado, Dario? Muito interessante. A gente enxergou a possibilidade de transformar todos os celulares em antenas para olhar a carga e o transporte. Então, a gente já demonstrou há algumas semanas publicamente que é possível fazer identificação de veículos não mais só com chip, mas com o próprio celular em movimento, em alta velocidade. O custo de fazer uma identificação, portanto, de veículos é o custo de um aplicativo. O equipamento de pista é muito mais barato. E o mesmo celular que está fazendo essa identificação, ele pode ler a carga, mesmo quando tem jamming. Então, todo mundo passa de uma maneira natural a monitorar essa circulação que no Brasil hoje é extremamente custosa, né, das cargas. E a gente está implementando com empresas multinacionais, vários pilotos já estão em andamento aqui na região. E, em particular, com algumas dessas empresas que estavam na área, muito atuantes na área de transporte, estão abrindo espaço mais para a área de logística para utilizar essas soluções e a gente vai ver agora nos próximos meses várias aplicações acontecendo aí. Dario, prazerzaço te conhecer, parabéns pelo trabalho, pelo pioneirismo, pela visão empreendedora.
Tenho muita vontade de conhecer mais sobre a Von Braun, marcar um café contigo lá para conhecer mais os seus projetos, saber como é que a Prime pode também contribuir, como é que a gente pode disseminar ainda mais o trabalho de vocês. Obrigado por ter aceito o meu convite e obrigado mais uma vez por ter nos ajudado a fazer o programa da Prime TV. Realmente fiquei muito honrado e agradecido de estar aqui. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui no programa da Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, às 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.